Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Chegando aqui com mais um vídeo aqui no Mil Grau para falar sobre essa semana decisiva, esses dias decisivos aí para o Palmeiras, onde o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño fora de casa, né? Vai decidir fora de casa lá no Paraguai. Então, é uma semana decisiva. A gente vai trazer aqui, claro, atualizações sobre esse jogo, né? Todas as informações, desfalques aí, inclusive do Cerro, desfalque importante. Vamos falar aí também sobre o aumento de capacidade do Nubank Park, tá? Um aumento de capacidade aí do estádio do Palmeiras, que é muito legal também pra gente tratar, beleza? Já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário é muito importante, dá o seu like, se você tiver no celular, depois que você der o like, aparece o hypar, botão hypar, aperta ele também. Tá, pode apertar ele também, porque ele ajuda bastante, né, o YouTube entregar para mais gente, tá? Hoje eu estou carreira solo, porque o Bruno já viajou, né, já está no Paraguai, inclusive já tá até gravando conteúdo. A gente vai ver a possibilidade de fazer live amanhã, né, tá? Mas depende muito como vai estar o sinal de internet por lá. Se tiver legal, a gente faz aqui também e traz atualizações direto de lá, tá? E aí vai ser bem legal para vocês também, beleza? Então, vamos começar aqui, antes de falar do jogo, né, entre Cerro e Palmeiras aí. Informação vinda lá do nosso palestra é o seguinte: Palmeiras e a W Torre, né, eles avançaram aí na realização do projeto de retirada das cadeiras do setor Gol Norte, né, o setor Gol Norte ali, que fica ali do lado onde fica as torcidas organizadas, tá? Isso daí é visando, claro, aumentar a capacidade no Nubank Park, né? Os projetos aí estão sendo elaborados para aprovação junto a órgãos competentes aí e passarão por uma análise do quê? Do Banco BTG Factual, né? Que está muito próximo de assumir a gestão do estádio. A gente já trouxe essa informação para vocês. Então, todo esse novo momento e tudo mais vai passar tudo pelo Banco BTG, né? E essa questão, os detalhes e tudo mais, vai ser tratado entre Palmeiras, W Torre e BTG, né? Para alinhar todos os últimos detalhes aí. E qual que é a capacidade, né? Qual é quanto que vai ficar, quanto que vai caber no estádio do Palmeiras agora, né? O aumento, ele prevê aí de 3.500 a 4.000 lugares, né? A capacidade atual é 43.713 pessoas, né? Torcedores e tal. E claro, tem a questão dos shows também, né? Mas falando aqui em partidas de futebol, né? Com esse aumento ia ali para casa das 48.000 pessoas, né? Que seria um aumento bem legal, assim, bem interessante mesmo. A gente sabe, nem sempre vai dar a lotação, né, completa. Tem questão de camarote, tem vários detalhes aí que faz com que não dê essa lotação completa, mas é um aumento interessante, né, cara? Como a gente falou que é no Gol Norte, né, e com todos os fatores discutidos, com todos os detalhes resolvidos aí, né, até o fim desse ano aqui, a expectativa é que as obras tenham início apenas no primeiro trimestre de 2027, né? Então, só no começo do ano que vem vai começar essas obras, que eu imagino que não vai interferir nas partidas, né? Não vai fazer com que o Palmeiras perca jogos, perca mando de jogos, né? Não vai fazer com que o Palmeiras tenha que jogar outro estádio, acredito eu. Vamos ver, né? Depende, claro, do tamanho da obra, né? Mas é interessante, né? Esse aumento de capacidade para ter mais a pressão e tudo mais. E vamos ver se eles conseguem aproximar também, né? A torcida um pouquinho mais ali. Já no Gol Sul já é mais perto. Mas no Gol Norte, que é onde fica os organizados, geralmente vem mais barulho. Seria legal mais perto, né? Eu lembro num Palmeiras e São Paulo, que eu tive. Foi uma das paradas mais legais que eu fiz, que foi assistir o jogo do Gramado ali do lado, né? Depois eu acabei não indo, mas tive até convite, mas não fui. Mas nesse jogo, nesse Palmeiras e São Paulo, eu lembro de assim, mano, a gente ficou ali, tem o banco do Palmeiras, né? Do Palmeiras, que é como falo, nossa, sumiu a palavra, né? Simplesmente sumiu a palavra. Enfim, do local, né? O time local ali, o visitante, e depois a gente ficava depois do visitante, ou seja, a gente ficava quase que no escanteio. E assim, mano, a pressão, o barulho da torcida era muito grande. E isso, né, sendo afastado como é hoje. Conseguindo trazer mais pra perto, mano, vai ficar sensacional. Então, tomara que seja um projeto que dê tudo certo mesmo, aumento da capacidade e também a proximidade aí com a torcida, claro. Cara, a questão de tirar as cadeiras já aumenta, né? Já melhora bastante. Mas se conseguir dar aquela puxadinha também. Mas enfim, isso eu sei que pode ser algo
mais complexo, né? Vamos falar do jogo aí entre Cerro Porteño e Palmeiras nessa quarta-feira, né? Falar das possibilidades aí pro Palmeiras. Vamos falar primeiro dos desfalques do Cerro Porteño, tá, cara? Tem um desfalque muito importante aí, que é o Cecílio Domingues, né? Teve dores no adutor aí, que é o camisa 10 do Cerro aí. Vai ficar fora da partida. Tem a dúvida do zagueiro Matias Pérez, né? Nesse caso aí é dúvida, né? Problemas ali na panturrilha, só que tem a volta do Pires da Mota, né, que jogou no Santos, né, até conhecido aqui, e do atacante aí, César Bobadilla, aí, que se recuperam de lesões e devem reforçar o time. Mas esse desfalque do Cecílio Domingues é muito importante, né, a gente tá falando da camisa 10 do time, é um time que tem não sei nem falar se o Cerro tem a transição rápida, mas é um time que tá sabendo jogar no erro do Palmeiras. Tá sabendo e muito, né? Tá sabendo muito. Então pode ser que a ausência de um 10 ajude nisso, né? Porque na hora de você construir ali, vai faltar uma cabeça pensante nesse meio campo aí dos caras, né? Então, um desfalque importante pro Cerro Porteño, já que o Palmeiras tem seus desfalques, também muito importante, e também parecido, né, que é o Andrés Pereira. Não é o camisa 10, ele é mais o 8, mas ele é o cara que pensa o jogo, né, então o Andrés Pereira tá fora pela questão do cartão vermelho, né, e aí o provável Palmeiras com a ausência do Andrés Pereira é o Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa. Esquema de 3 zagueiros mesmo, Marlon Freitas e Lucas Evangelista, ou Emiliano Martinez, Alan e Piquerez, Arias, Maurício e o Vitor Roque e Flaco Lopes. Aqui, eu vou até colocar aqui a escalação do Palmeiras e Cerro no primeiro jogo, né? Vocês só me desculpem os improvisos aqui, tá? Mas enfim, o Palmeiras aí jogou então com o Carlos Miguel, aí a gente, claro, aqui o esquema ele tá só um pouquinho confuso, mas se você olhar até na prática ficou meio que assim mesmo. Emiliano Martinez tá ali como lateral direito, porque no jogo ele realmente caiu muito como lateral direito, e isso é muito preocupante, porque não dá para o Emiliano Martinez ser lateral direito, não tem a menor condição, e aí o Murilo, Barbosa e o Piquerez, né, e aí tem o Alan, Andrés Pereira, Marlon Freitas, João Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu, na minha humilde opinião, eu sacaria o Vitor Roque para esse jogo. Posso estar parecendo maluco? Posso, mas eu sacaria o Vitor Roque para esse jogo. Colocaria no segundo tempo, porque ele não tá bem, não tá com confiança, e o Maurício tá muito bem. Então aqui você já tem a ausência do Andrés Pereira, no caso vai ter a volta do Gomes, né? Então ali você tira, por exemplo, o Emiliano Martins. Então você imagina aqui, Gustavo Gomes, Murilo e Barbosa, aí você tem o Piquerez e o Alan, né? E ali no meio você tem o Marlon Freitas e o Evangelista, que seria no lugar do Andrés Pereira, John Arias, e aí no lugar do Vitor Roque, Maurício e Flaco Lopes. Isso é o que eu escalaria, tá? Não ficaria até uma escalação parecida, mas talvez, né, ficaria mais, ao invés do Vitor Roque ali, que tá como um segundo atacante, o Maurício ser um pouquinho mais encostado ali atrás do Flaco Lopes, né? Camisa 10 mesmo, meio que meio atacante, assim. Então eu, assim, de longe, eu não deixaria o Maurício no banco, mas de jeito nenhum. A gente viu que ele entrou contra o Fluminense, fez o gol, o que me deixa mais bravo ainda, que ele fez o gol aos 82 minutos, o Palmeiras conseguiu tomar a virada nesse meio tempo, mas ele tá muito bem. Então eu não tiraria, não deixaria o Maurício no banco. Se for pra tirar alguém daí, é complicado, viu? Mas talvez o Alan, e nem é pela questão do momento dele, é que assim, você talvez tira o Alan, coloca o Maurício, aí fica Vitor e Flaco Lopes, e aí o Alan entra no segundo tempo com o time do Cerro cansado e tudo mais, aí também pode fazer sentido por isso, tá? Mas assim, uma coisa que eu espero que o Abel faça, ou melhor, que ele não faça, é deixar o Maurício no banco. Ele não pode deixar o Maurício no banco nesse jogo. Já ficou no primeiro jogo e já ficou contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense ele entrou, fez o gol, já são cinco gols aí depois da Copa. Ele tá muito bem, inclusive se não fosse ele, acho que o Palmeiras estaria pior na questão do brasileiro, questão do Flamengo e Palmeiras no brasileiro. Acho que os caras teriam até passado, mesmo com o jogo a menos. Então, sim, não dá pra deixar Maurício fora desse jogo, tá? Então, na minha opinião, independente de quem entre no lugar do Andrés, que acredito que vai ser o Emiliano Martinez, pela questão que o Abel tem colocado ele para jogar, mas
Maurício tem que entrar, né? Então a gente tem a volta do Gustavo Gomes, que é muito importante também, e talvez, né, vai colocar o Emiliano Martins, mas pelo menos o Emiliano Martins na posição dele, né? Aí tudo bem, não é um gênio da bola, mas também não é tão, não vai tão mal quanto ele fica ali, como ele ficou no último jogo, tá? E onde você pode assistir esse jogo, né? Pra gente ir pro final do vídeo aí. Quarta-feira, 19 de agosto aí o jogo, né? 19 horas de Brasília, estádio La Nueva Olha, em Assunção, Paraguai. A competição é Libertadores e a rodada de volta das oitavas de final, transmissão apenas para a Paramount Plus, tá? Então a transmissão apenas a Paramount Plus, famoso exclusivo aí. Então é aquela correria de assinar um aqui, assina ali, consegue um teste grátis, tenta alguma coisa ali, porque realmente não dá pra perder, beleza? Então deixa seu like no canal, sua inscrição é muito importante, tá? E é isso, a gente vai voltar, claro, na quarta-feira aí com mais informações e depois logo o jogo, beleza? Tamo junto.